Boa noite para você. Por aqui, Edivaldo Miranda, de O Tempo Esportes. Primeiro, gostaria que você explicasse o que foi aquele entreveiro ali com o técnico argentino, o Sampaoli, e a tua avaliação também do jogo, por favor. Boa noite a todos. Em relação ao treinador do Atlético, não tem nada para falar, coisa de jogo. Nosso jogo, gostei do time, o time saiu na frente do placar, um time que com um padrão bem equilibrado, procurando jogar quando dava para jogar, fazendo algumas alternando um pouco esse jogo de posse com profundidade que nós tínhamos treinado e respeitando as características dos nossos jogadores. Um jogo que o Atlético veio depois, é lógico que é um time de qualidade, procurando fazer a fase ofensiva nossa, mas sem nos dar muito perigo. Não me lembro agora, sinceramente, de chances claríssimas para eles de gol. Nós tivemos sim 2 chances importantes, a última, quase no final, com a bola na trave de novo. Nós já tínhamos tido uma outra bola na trave também. Então, é um ponto ganho contra um adversário muito forte. Somos líderes do nosso grupo, os 2 adversários, os 2 que poderiam nos passar, acabaram perdendo em casa também. Então, gostei muito, parabéns aos atletas, já dei os parabéns a eles pela entrega e pelo resultado. Alberto Vinícius Silveira, da Rádio 98, boa noite. Você já falou sobre o resultado, já comentou sobre esse resultado, mas eu queria que você falasse sobre essa manutenção da equipe. Você que tem procurado nesse começo de temporada dar um padrão tático para a equipe, dar um padrão técnico para a equipe. Eu queria que você, se em algum momento você chegou a pensar em fazer algum tipo de modificação em relação aos jogadores que você já vem escalando, ou a sua proposta é essa mesmo, é dar um padrão tático, um padrão técnico para a equipe, até mesmo para essa reta final de Campeonato Mineiro, de primeira fase do Campeonato Mineiro, uma vez que faltam só 4 jogos para se definir aí os classificados. A ideia é essa, que nós consigamos construir um padrão de jogo. E se vocês lembrarem bem, que até no jogo passado, onde 10 iniciaram, que não tinham jogado, não tinham iniciado ainda nas 2 primeiras rodadas, nosso time, como a gente trabalha muito com vídeo, com lances muito iguais aos jogos anteriores, ou seja, todos eles fazendo aquilo que nós temos de estratégias, tanto do lado defensivo e muito do lado ofensivo também, principalmente no último jogo. Então, todos têm que estarem prontos. Para o próximo jogo, nós vamos discutir bem aqueles que estarão bem fisicamente, porque a gente sabe dessa maratona de jogos, e preciso repetir para vocês no início de temporada. Então, fiquei satisfeito com aquilo que a gente está chamando de padrão, que eles estão repetindo coisas muito positivas. Lógico, com os ajustes que nós vamos fazer. Valentim, boa noite. Lucas Sanches, da Itatiaia. De alguma forma, o contexto envolvendo o adversário influenciou o estilo de jogo do América hoje? O América, que tem só uma competição para disputar, está na liderança do grupo, o adversário com outras competições pela frente, também precisando mexer no time. Isso mudou de alguma forma o seu estilo de colocar o América para jogar hoje? Não, tentamos fazer algumas jogadas que nós tínhamos já feito, os nossos posicionamentos, por exemplo, de fase... A fase defensiva até a gente mudou um pouco, por características do adversário, mas a fase ofensiva, por exemplo, muitas das vezes com os mesmos posicionamentos nos tiros de metas, alternando essa saída a 4 ou a 3 nas nossas construções de segunda fase. A única coisa que hoje eu fiz e que nós treinamos, que eu achei que cabia muito para esse jogo, foi nós, mesmo com pouco tempo, termos treinado também uma linha de 5. Né? Então, eu acreditava que nós poderíamos precisar, e acabou, acredito eu, na leitura que nós fizemos, que precisou. Então, nós treinamos tudo isso aí. O ano passado já tínhamos feito 6 dos 17 jogos com linha de 5. O Rafa entrou muito bem novamente, então é o padrão, mesmo sabendo que o adversário era muito forte individualmente, a gente procurou manter aquilo que nós temos de potencial também. Alberto, eu queria falar das alterações que você fez no segundo tempo, porque você fez 2 logo de início e depois você só foi mexer na equipe já na reta final do jogo, no momento em que o Atlético partia para cima e tinha um controle do jogo, pelo menos a maior posse da bola. Eu queria que você falasse sobre essa, entre aspas, demora nessas alterações. O que você pensou para deixar essas alterações um pouco mais para frente? E uma segunda pergunta: você processou a estreia do Yarlen, mas o Segovinha não entrou. Por que o Segovinha não fez a estreia dele hoje? Em relação eu estava vendo o time muito bem física, técnica e taticamente.
Por isso eu fiz ali, e eu tinha uma preocupação com o Arthur, que já estava com amarelo, depois o Emerson vem com amarelo, eles colocaram um 4-2-4 ofensivo, nós precisávamos ali, por isso que nós tínhamos treinado dessa linha de 5 também, com jogadores ali que estivessem mais protegidos, por isso o Paulinho depois entra também no lugar do Arthur. Demorei para fazer uma substituição? Talvez, mas sinceramente é uma bola na trave que, com os dois que entraram depois, que nós podíamos ter feito o gol da vitória ali, um pecado a bola ter batido na trave, com os dois participando diretamente, o Yarlen e o Everton Brito. Então, naquilo que nós, repito para vocês, físico e tecnicamente eles ainda estavam suportando bem. O Iago sentiu um pouco, teve um cãibra, o Perso ainda conseguiu se manter bem. O Felipe é um jogador que a gente tem que estar muito atento fisicamente, porque ele entrega muito e exige muito a função dele. Por isso essa ideia de colocar esses dois jogadores mais no final da partida. Eu posso mexer só 5 vezes. O Abel já pediu lá para aumentar uma no Campeonato Paulista. São escolhas, gente. São escolhas, e é um jogador que chegou agora também, né? Então a gente tem que obedecer um pouco também do processo. É um jogador de muita qualidade, vai nos ajudar muito. Eu tenho que, infelizmente, escolher para aqueles que devem entrar. Ô Valentim, a gente observou ao longo do jogo todo mundo de maneira geral irritado com a arbitragem. Como que o América sai daqui hoje? Qual que é a opinião do treinador a respeito do trabalho do árbitro na partida? Eu não saí irritado com a arbitragem, em momento algum. Eu tenho até que elogiar o Murilo, porque não caiu da pressão da falta que foi feita em cima do segundo gol deles anulado, tá? E a França, que era a quarta árbitra, depois tinha uma outra auxiliar lá, que agora sinceramente não me recordo o nome, na saída me agradeceu pela educação que nós tratamos todos eles. O Celso, que é o primeiro bandeira que estava ali com a gente, ela então, o América não saiu, acredito eu, descontente com a arbitragem, não.